Abriala CFC, acompanhe o canal. O debate vira samba, tudo acaba em carnaval. Salve, amigos do canal Abrialas FC, onde o debate vira samba e tudo acaba em carnaval. Seja bem-vindo ao nosso quadro Desfiles Históricos, Acontecimentos da Sapucaí, Acontecimentos do Carnaval. Hoje estou aqui na companhia dos mestres Luiz Carlos Fininho e Newton Casquinha. Hoje a gente não vai falar de um desfile, de uma escola, hoje a gente vai falar de um grande personagem do Carnaval carioca, pouco lembrado ou não lembrado pelas novas gerações. Seja bem-vindo, Luiz. Vamos falar de quem hoje, Luiz? Olá, turma. Tudo bem, Alênio? Tudo bem, Casquinha? Hoje nós vamos bater um papinho sobre uma figura ímpar da história dos nossos carnavais. O Candonga. Candonga era um personagem, né, que vinha buscar as baterias das escolas de samba do primeiro recuo, todas elas, e acompanhava e vinha trazendo essas baterias até o segundo recuo, onde ali aconteciam algumas coisas interessantes que é bom a gente tá recordando, né, tá lembrando dessa figura ímpar do nosso carnaval. É muito bacana falar, vai ser bacana falar do Candonga. Não é isso, Casquinha? Casquinha, boa noite também. Já vou te fazer uma primeira pergunta aqui. Eu sei que o Luiz passou para você, mas eu tenho que fazer a pergunta do leigo. Explica para a galera de casa que está assistindo pela primeira vez o que é o primeiro recuo, o que é o segundo recuo, para a gente posicionar a galera para poder dizer o que o Candonga fazia exatamente. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alênio. Boa noite, turma do canal. Um prazer. E falar de Candonga é uma coisa até muito gostosa, né? Porque é um personagem marcante para quem viveu ali aquela Marquês de Sapucaí desde o seu início, né? Alênio, os dois recuos da bateria, o primeiro recuo é o famoso aquecimento da bateria. Você tem o setor 1, onde fica o povão, a bateria entra ali, a primeira parte da escola a entrar, quando permite o acesso, ela ali já faz uma pequena evolução para dar uma incrementada, para acender o fogo da Sapucaí, e ela entra no primeiro recuo para fazer o seu aquecimento e iniciar o seu trabalho junto com a escola na interpretação do samba enredo. Uma parte da escola passa, como bateria não tem posição fixa no desfile, é a parte da direção da escola que determina o momento em que ela vai entrar na avenida. Ela depois entra na avenida, segue o seu percurso e tem lá no final, junto ao setor 9, o segundo recuo que fica à esquerda da avenida, que é justamente para que o restante da escola passe. E aí ali ela faz a sua última apresentação, volta à pista e encerra o seu desfile. Tem baterias que fecham a escola, tem bateria que antecipa um pouquinho antes do final, normalmente, do último carro, da última ala, para fazer a sua apresentação na avenida. Por isso, chamamos de primeiro recuo, que é o esquenta, que é o início do desfile, e o segundo recuo para a complementação de toda a escola que está passando na avenida. Então você disse da saída, pelo que o Luiz comentou, então, da saída do primeiro recuo até o segundo recuo, né, nesse intervalo que passa pelo meio da avenida, do início do desfile competitivo até o segundo recuo, que é ali no setor 9, que antigamente tinha um jurado ali que ficava marcando, inclusive, aquele setor ali, depois se tirou o jurado dali do setor 9, o Candonga atuava. E o Candonga, ele já é da Sapucaí, Newton? Ele fazia isso na Sapucaí? Ele não é dos tempos anteriores, não? Candonga tem muita história no carnaval, né? O seu conhecimento mais popular aconteceu exatamente na Marquês de Sapucaí, por algumas curiosidades que nós vamos relatar nesse papo hoje aqui, que são bem curiosas. Ele é um personagem curioso. Inclusive, o Candonga, era ele que entregava a chave da cidade ao Rei Momo. Era uma outra atividade que o Candonga desenvolvia. Normalmente, o prefeito, né, oferece, e quem guardava essa chave para ser ofertado ao Rei Momo era o Candonga.
Pô, que legal, tá aí uma coisa que eu não sabia. Então, é um grande personagem do Carnaval Carioca, né, Luiz? É um grande... Exato, é uma... É pouco lembrado, não devidamente lembrado, né, por essas novas gerações aí. Pouco se fala do Candonga atualmente, né? Quem tem já um tempinho e tem essa familiaridade com o samba, né, sabe que aquele segundo recuo levou o nome dele, né? A gente, assim, o sambista nomeou e a prefeitura oficializou aquele recuo com o nome do Candonga. Engraçado, interessante, e que há pouco tempo, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, houve até uma polêmica, né, sobre o nome daquele espaço. Eu acho que a assessoria da Aliesa não funcionou muito bem e quis outorgar o nome do grande monarco àquele espaço. E assim o fez. Só que aquele espaço já tinha sido, pela prefeitura e tal, dado o nome do Candonga. Aí criou-se aquela polêmicazinha ali de lei disso, lei daquilo. A assessoria não funcionou muito bem, mas permanece ali o nome do Candonga ali. Então, assim, é importante frisar também, o Alênio, para quem não tem essa familiaridade, né? Esse segundo recuo, a gente fala segundo recuo, mas regulamentarmente as escolas não são obrigadas a parar ali. Isso precisa se deixar bem claro também, né? Assim, porque pode haver uma ocorrência desse tipo, né? Mas a gente está clareando isso, que as escolas não obrigatoriamente têm que fazer a utilização daquele recuo. Que muitas das vezes a escola atrasa um pouquinho por questão do tempo, ou um incidente, enfim. Aí a direção da escola é que vai tomar a decisão de parar ou não. Mas, normalmente, né, naturalmente, as escolas sempre utilizam aquele espaço, né, para que a bateria seja até assim, disponibilizada para todo o conjunto da escola. Mas deixar claro que não tem a obrigação da parada ali. E ali aconteciam muitas coisas, né, Casquinha? Era muito legal, ali era muito legal. A gente curtia muito isso, né? Candonga com a sua... ele botava uma toalha assim no ombro e vinha na frente de todas as escolas, trazendo a bateria, com muita personalidade, e vinha trazendo até ali, era o trabalho dele. E ele fazia isso, assim, para todas as escolas, e não vinculado a nenhuma delas. Isso é interessante. Sabe? Essa coisa gostosa, é o folclore do nosso carnaval, né? E era uma figura respeitada. O interessante, o Luiz lembrou um aspecto que é muito importante. O planejamento do desfile de uma escola de samba, ele é inserido com a entrada no segundo recuo. O que modifica isso é o tempo de desfile que essa escola está fazendo ao se aproximar desse recuo. Então, se a escola sente que o tempo está brigando contra o tempo, não para, segue, que é para não perder tempo, não perder ponto no tempo de desfile. Mas o planejamento normalmente entra ali. Quanto à questão da polêmica, foi um vereador chamado Tiago Ribeiro, que fez a lei municipal 6.514, de 28 de março de 2019, que deu nome ali ao Espaço Candonga. E essa polêmica com a Portela, com o monarca da Portela, exatamente foi para fazer com que essa lei fosse colocada. E aí a Aliesa, muito sutilmente, colocou 2 imagens, Monarco e Candonga, e colocou assim, Instituto Candonga homenageia Monarco. Então, colocou 2 lonas com o retrato do Monarco e do Candonga. E aquele espaçozinho ali, ô Alênio, você sabe que antigamente os casais de mestre e porta-bandeira desfilavam junto à bateria. Então você tinha o casal, a rainha e a bateria, né? Então esse processo do casal ia passando. E quando a bateria entrava no segundo recuo,
o Candonga tinha ali o famoso cravo com escarlate. Era uma bebida que ele oferecia à turma da bateria e ali sentava o casal descansando, esperando novamente a bateria adentrar a pista para seguir o seu percurso. E essa toalha, ela tinha algumas finalidades: enxugar o suor e espanar os curiosos e os jornalistas daquela área. Porque ele tinha uma complexão física bacana, assim, muito grande, e aí ele vinha espalhando, tirando possíveis entraves que pudesse atrapalhar ali o andamento da bateria, né? E aí era muito legal. Aí ele vinha... Senhor daquele espaço. Aquele espaço era a grande paixão dele. E Agora, Casquinha, é legal. Se a gente buscar umas imagens antigas, o Alênio, a gente vai ver lá no fundo do recuo, o carrinho dele estava sempre lá. Ele tinha uma Caravan, né? Aí, assim, quer dizer, a parte traseira já ficava, né, aberta assim, lá com licorzinho para a rapaziada. É muito legal. Quem quiser buscar, pesquisa. Exatamente. Exatamente. Eu não sabia o que aquela cara fazia ali no recuo da bateria. Fazia ali, né? Num dia de desfile, pô, era o único carro que chegava cedo, botava lá o carrinho dele lá e ficava lá, e assim, e as autoridades, todos do carnaval, né, tinham esse grande respeito, consideração, porque era uma figura assim muito bacana para o nosso carnaval. Aí, se você recorrer a essas filmagens, a esses registros de antigamente, aquela Caravan lá, tá, meia dourada, né? Assim, lá no canto, lá no fundo, aquela é a Caravan dele. E lá é que ficava o licorzinho, que dá para dar o ânimo. Para dar o ânimo. Mas esse fato também do casal vir ali dar uma descansada é muito legal, né? Pouca gente sabe disso, né? Aí, normalmente, assim, a porta-bandeira dava aquele descanso e tal, aí quando a bateria voltava para o desfile, porque ainda tinha mais um jurado à frente, né? Né, Luiz? Porque a gente teve um tempo, né, que tinha um ali do lado da cabine da TV e até tinha um outro lá no finalzinho do desfile. Isso, também exato. Enfim, então é bacana, são histórias bacanas, né, assim, muito legal do nosso carnaval, né? É muito legal isso. Hoje existe o Instituto Candonga, né? Que bom, isso nessa memória do samba, é interessante. E outro detalhe, você sabe que ele foi enredo, né? Candonga foi enredo de uma escola, sim, da Baixada, me parece. Inocente de Belfort Roxo. Exatamente, fez Acesso C. Legal. Acesso C, com o enredo do Candonga. Legal. Bela homenagem, né? E outra coisa, como começou? Quando é que surgiu? O Candonga surgiu do nada? Como é que aparece a figura do Candonga? Como é que aparece a figura do Candonga no carnaval? É ali no início da Sapucaí mesmo? Já é com alguns anos de Sapucaí? No primeiro ano a coisa no início não era tão organizada como hoje, né? Então você tinha um acesso melhor à avenida. Vocês têm como é que começou essa história do Candonga? Não, eu não sei quando começou, mas eu sei que eu sempre lembro da figura aí. Quando começou, eu não sei. Eu acho que no início da Sapucaí. Acredito que seja no início da Sapucaí. Porque depois, porque esse aspecto de levar a bateria, só ele levava, né? Só ele, né? Então, isso chamou a atenção de todo mundo, né? Porque ele era uma figura muito forte, muito alta, né? Aquela toalha, ele... Todo de branco, né, Luiz? Todo de branco. Espalhava a brasa. Ele ia na frente e embora. Então, isso foi marcando e depois ele criou aí a Caravan, criou a bebidinha dele, a água e o cravo escarlate, o casal que descansava ali. Olha só, o casal descansava mesmo. Olha como era esse canal. Como os casais dançavam ao longo da avenida, né, Luiz?
Rapaz, esse é outro papo legal, hein? Outro papo legal. A ser aprofundado, né? Realmente chegava ali um pouquinho cansado, né? Isso. E tal. Mas hoje não cansa muito. Mas não quero me aprofundar nisso, não, porque isso depois a gente vai bater um papo. E sugiro sobre a dança dos casais. Eu acho legal a gente poder aprofundar isso, viu, Alênio? É uma sugestão. Eu recebi um material aqui muito bem escrito pelo Newton, ele bota aqui que o Candonga faleceu em 97, né? Isso. 1997, ano do título da Viradouro, certo? É o ano do título da Viradouro, com o Joãozinho 30, né? O ano da Paradinha Funk, da Paradinha Funk do Mestre Jorjão. Vou cair na gandaia com a minha bateria. Exato. A explosão de alegria. Lá vem a Viradouro aí. Nesse ano, faleceu o Candonga, 1997. E a Grande Rio, para a gente fechar com um assunto... Ninguém aqui gosta de uma polêmica? Ninguém aqui gosta de uma polêmica? A Grande Rio, em 2018, quando ela falou do Chacrinha, ela teve por ideia de vir com a bateria fechando o desfile dela. Fechando. Porque com o sistema novo do som, porque, na verdade, né, Nilton e Luiz, o segundo recuo existe um pouquinho depois do meio da avenida, que, na verdade, o recuo ele está ali posicionado naquela posição, porque ali é uma rua no dia a dia. Aquilo ali foi uma rua que foi aproveitada, que se manteve ali, que já existia. Rua Mendes Sá. Salvador de Sá, que já existia ali, e por isso que o recuo está ali, porque não tiraram a rua para fazer o sambódromo. Por isso que aquele segundo recuo está ali. Porque o som não tinha toda essa qualidade que tem hoje. Lá no início do sambódromo, ou antes do sambódromo, né, Nilton? A gente falou no outro episódio, que já se desfilava ali antes do sambódromo, como a gente conhece, o som era mais deficitário. Então, a gente precisava ter a bateria um pouco, não lá no final, muito no final, senão a chance da escola atravessar era muito grande. Então, você tem aquele espaço ali até para que antigamente isso acontecesse. A Grande Rio, em 2018, ela queria vir com a bateria fechando a escola. A última ala, a escola toda passa, depois vem a bateria, e aí ela não precisa fazer recuo, ela faz a evolução dela ao longo da avenida toda, uma vez que você consegue, com o som atual da Sapucaí, escutar a bateria levar a escola, e a bateria fica parada ali o tempo todo, e na sua hora entraria e fazia o final do desfile. O desfile deu errado por conta de um carro quebrado, não foi por causa disso, e a Grande Rio precisou mudar os planos ao longo do desfile. Mas eu considerava uma boa ideia. E vocês? Sim, Alélio, nada contra. Eu acho que toda boa ideia, ela é válida, toda tentativa, toda iniciativa, ela é válida, né? Aí a gente vê se deu certo ou não, mas eu acho bacana quando você sai da caixinha, né? Quando você busca sair da caixinha. Então, toda novidade, né? Toda busca de novidade eu acho positiva, né? Então, por quê? Porque essa questão aí, Valério, a gente via assim, já teve muitas situações que não existiam o segundo recuo, né? E aí a escola colocava a sua bateria de acordo com o seu pensar, de acordo com o seu conjunto. Uma mais à frente, outra mais atrás. Você procurava centralizar para distribuir o som. Então, essa questão do segundo recuo, ela veio, na verdade, ali no sambódromo. Porque antes as escolas já se preparavam para isso, né? E todo mundo quer vir perto da bateria, né? Essa é a grande coqueluche. Sair da caixinha, criar situações novas, faz parte. Agora, faz essa pergunta para o passista, para a ala de passista. Faz essa pergunta para aquela ala lá da União da Ilha do Governador, que estava sempre perto da bateria, né, Lênio? Mas a pergunta para aquela ala lá, pergunta se eles querem sair fora. Se eles querem sair longe da bateria. Porque não tem como. A bateria no ouvido, ela é muito mais forte para você evoluir do que a bateria que vem lá da caixa de som. Então, pergunta
O pulsar é mais gostoso. Podia fazer essa pergunta aos casais, hein? Onde é que o posicionamento que os casais gostariam mais de desfilar? À frente da escola eles querem na bateria. ou próximo à bateria? Aliás, eu já ouvi casal falando sobre isso, que seria muito bom o retorno deles à frente da bateria. Vamos ver se mais à frente a gente consegue trazer um dia aqui, com nossos conhecimentos aí, uma porta-bandeira, um diretor de harmonia, que a gente pode inserir esses contextos aqui no nosso bate-papo. Seria muito bacana, muito bacana. A gente tem os conhecimentos aí, trazer uma porta-bandeira, trazer um mestre-sala, para a gente dar a nossa opinião, mas ouvir também a opinião de quem dança, ouvir a opinião de quem coordena, né? Ouvir a opinião de quem canta, tá? Porque às vezes o cara que canta também fica. Já pensou, a escola passou a última alegoria, aí que ele vai entrar na avenida, com já toda a escola tendo passado? Será que é o mesmo prazer para o cara que está cantando também? A gente pode trazer um dia um cantor, um mestre-sala, uma porta-bandeira, aqui para fazer esse debate com a gente. Legal, bacana. Me comprometo na busca desses convidados, Aurélio. Legal. É só marcar o dia. Daqui a 2 semanas, uma semana, me comprometo. Vai ser legal. Porque aí a gente ouve o outro lado, né? Porque aqui a nossa fala é a nossa observação, né? Hoje, a gente, além de folião, além de coordenadores que somos, hoje a gente também é jurado. Então, a gente tem 3 visões do carnaval. E aí, às vezes, talvez a gente hoje perca um pouquinho a sensibilidade do personagem principal, que é o desfilante. E hoje a gente vai ganhando um conhecimento que a gente enxerga completamente fora da casa. Né, Nilton? Sim, claro. Você amplia o teu horizonte de olhar, de observação, né? Nós que viemos do chão, né? Eu, por exemplo, saí de passista em escola que os passistas eram distribuídos na escola. Então, eu saí, eu e 2 passistas distribuídos. Como eu era novo na escola, eu fui lá atrás. Então, onde foi que eu consegui dançar mais? Quando eu passei em frente à bateria no segundo recuo. Quando eu fui para a Imperatriz, que a gente passou a ala de passista a sair junto ao carro do som, que era justamente para fazer aquela sinalização quando a bateria entra no segundo recuo e a gente ocupar aquele espaço, que é o espaço técnico, mas cria aquele espaço, né? Era ótimo. Você via um desfile todo desfilando com a bateria no teu ouvido. Não tem como. As pernas não param. A vontade de dançar não para. Mas é uma pergunta legal para a gente saber com esse pessoal, porque hoje é um estudo muito grande sobre o desfile, né? Que são temas que nós vamos discutir muito sobre a forma da evolução, como as alas fazem a sua evolução, como elas fazem a sua progressão na pista. Tem muita coisa para se discutir. E tendo uma pessoa convidada é excelente. Porque a gente precisa entender se a escola desfila para o jurado ou a escola desfila para o desfile. Tem uma série de coisas. A gente tem muito papo ótimo para a gente colocar aí. Então, dito isso, a gente conheceu hoje o Candonga, botou a polêmica aqui no debate, aguçou o sentimento de vocês de trazer um convidado. A gente vai trazer aqui um mestre-sala, uma porta-bandeira para falar se prefere desfilar na frente ou atrás da bateria, se não tem problema desfilar na frente da escola, se o importante é receber o dinheiro dela e onde a escola botar está tudo certo também, que a gente sabe que o carnaval está cada vez mais profissional. Se Verdade. Diferença para eles. Então, a gente vai trazer. Quando é que começou a história de tirar da frente da bateria e foi para frente? É um assunto de outro debate que a gente vai ter. A gente vai trazer isso. E o Luiz, já que o Luiz prontificou, vamos esperar o Luiz trazer um convidado aí para a gente falar um pouco mais sobre. Luiz, sua meta agora é trazer ou uma porta-bandeira ou um mestre de sala para vir conversar com a gente. Beleza, compromisso assumido. Vamos só combinar o dia para mim já marcar com eles. Essa sua abertura, Alênio, ela é excelente, porque ela abre uma curiosidade que nós podemos trazer para o pessoal que vai ouvir o nosso programa em todos os quesitos, não só no quesito. Sim. Mas é isso. Nossa visão do passado com a visão de hoje,
para a gente entender um pouquinho essa mudança que está tendo no Carnaval. Né? É Ótimo, isso, vai é ser exatamente bom. isso. Então é isso. O episódio de hoje sobre o Candonga chega ao fim. Semana que vem tem mais. Semana que vem polêmico. Vamos falar de sambas enredo. Ó, tem gente aqui que vai rir. A gente vai falar de sambas enredos perfeitos e sambas enredos funcionais. Na próxima semana. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado, Luiz. Obrigado, Newton. Né? Um abraço, irmão. Um abraço a todos. Onde o debate vira samba e tudo acaba em carnaval. Vamos! Abre a ala CFC, acompanhe o canal. O debate vira samba, tudo acaba em carnaval.